Vamos lá. Na aula passada, a gente fez uma introdução ao assunto instituições sociais. Aí na página 26, tinha umas perguntas, você concorda que a casa é espaço de refúgio dos afetos? Então, essa atividade eu pedi para vocês, mas pedi para vocês não postarem ainda, porque eu vou pedir tudo junto, né? Inclusive como a atividade que eu vou pedir hoje. Para mostrar, essa atividade tinha por objetivo mostrar como que nós estamos sujeitos a instituições sociais. Instituições sociais são instituições que existem e que de alguma maneira nos afetam na nossa formação. E hoje é uma aula bem conceitual, né? Porque a gente está na página 28 e são muitos conceitos. Então, diferente do que normalmente eu faço, hoje a gente vai ler mais, tá? E aí eu vou explicando o que a gente está lendo, porque fica mais fácil de visualizar. Então, o assunto são as instituições sociais, a gente já começa com o conceito de instituições sociais no primeiro parágrafo da página 28. Então, eu vou pedir para vocês grifarem esse parágrafo, que é o conceito de instituições sociais. Então, a gente tem lá, as instituições sociais são estruturas reguladoras e normativas que definem regras e exercem controle social sobre os grupos e indivíduos. Pensa aí, que tipo de instituição determina a regra para você? É uma instituição social. De acordo com os padrões, papéis, valores, comportamentos e relações por meio de um poder coercitivo. O poder coercitivo é um poder de mandar, de fazer você obedecer, aceito pelos cidadãos. Mesmo que não nos demos conta, as instituições sociais influenciam diretamente nossa vida cotidiana. O papel da sociologia é entender a sociedade e os mecanismos que fazem essa sociedade andar. E quais são as características da nossa sociedade, como esses elementos sociais me afetam e como eu, a partir do conhecimento que tenho deles, aprendo a ter uma dinâmica com essas instituições. Em relação às instituições sociais, elas vão ter algumas características, tá? Que estão também no texto. São exterioridade, elas são exteriores a você, não foram instituições que você criou. Por exemplo, a escola não foi você que criou, a igreja não foi você que criou, os hospitais não foi você que criou. Então, assim, elas são exteriores a você. Então, a primeira característica é a exterioridade. Já está em negrito aqui, né? Objetividade. Os indivíduos de uma sociedade reconhecem a existência das instituições e sua utilidade. É fato que você tem que vir para a escola, né? Então, assim, porque a escola está lá, ela é objetiva, ela já estava lá antes de você existir. Então, essas instituições sociais têm por característica a exterioridade, não fui eu que criei, a objetividade, elas já estão lá, as igrejas, se você passa numa rua, você vê uma igreja, você nem questiona, porque ela estava lá antes de você. A coercitividade, elas têm a legitimidade para exercer pressão sobre o indivíduo, para que você se comporte de uma certa forma, você se comporte de algum jeito. Por exemplo, a polícia, ela é uma instituição social. Objetiva, ela está lá, foi você que escolheu, e ela pode falar para você que você vai ser preso por andar com drogas. Ela determina algum tipo de coercitividade sobre você. A autoridade, para que exerçam o poder da coerção, as instituições sociais precisam do reconhecimento de seu poder de órgão regulador e normativo perante a sociedade a qual pertence. Por exemplo, se um cara, um segurança de um mercado, ele na rua te dá uma ordem, você não aceita. Mas no mercado, se ele falou, por favor, você vai por aqui, dentro do mercado ele tem uma autoridade. Então, as instituições sociais, elas têm um alcance de autoridade. A polícia, por exemplo, ela tem um alcance na sociedade como um todo. A igreja, ela tem um alcance naqueles que professam aquela religião. Então, existe um elemento
que é a autoridade. Historicidade. As instituições sociais possuem uma história autônoma que independe dos indivíduos existindo antes e depois da existência deles. Dentro daquelas questões, você vai pôr isso aqui também. Que característica das instituições sociais mais chama a sua atenção? É lógico que, de alguma maneira, você vivencia essas características, mas talvez elas nunca tenham sido colocadas, classificadas, como a gente fez agora. Nessas instituições, qual dessas características que a gente apontou chama mais sua atenção? A exterioridade dela, né? Essa coisa dela estar, de não ter sido você que criou, mas você tem que aceitar. A objetividade, de estar lá antes de você existir. A coercitividade, esse poder de te dar ordens, de controlar e normatizar suas ações. A autoridade, ela ser reconhecida com esse direito. Por exemplo, o Estado é a única instituição que tem o monopólio da violência. Só o Estado pode ser violento com você, a igreja não pode, a escola não pode, o Estado pode. O Estado pode tirar sua liberdade, se você reagir a uma ação policial, você pode ser ferido, né? Você tem que respeitar um juiz, né? Então, essa é a autoridade. A historicidade. A história autônoma que cada instituição existe, independente da gente. Né? Existe uma história, a história da igreja. A igreja tem uma história. A igreja cristã, católica, a igreja cristã evangélica. A escola tem uma história. A escola como instituição democrática para todo mundo, que hoje as pessoas são obrigadas à escola, tem uma história por trás disso. Então, qual dessas características chama a sua atenção? Então, naquele espaço em que você colocou aquela primeira questão, você vai colocar essa também. E no momento oportuno, eu vou estar pedindo para vocês essas atividades, tá bom? Página 29. Peraí, deixa eu pensar um negócio aqui. 15. Essa aula vai até que horas? Quem pode... Que eu já perdi o... Até às 11. Até 11? Ah, então tá de boa. Quais são os tipos de instituições sociais? Esse nome é quebra-língua. Instituições sociais. Estou na página 29. Há uma primeira grande divisão, segundo a qual podemos classificar as instituições sociais em instituições espontâneas. Hoje é uma aula, como eu falei, de conceitos, tá? Aquela que surge espontaneamente com base nas relações entre os indivíduos. Por exemplo, a família não foi estipulada, ela é espontânea. Embora ela tenha algumas das características que eu apontei, mas ela é espontânea, ela existe. A família é algo que surge na sociedade, que está lá, né? Mas que não foi, vamos criar a família. Instituições criadas são as que surgem para cumprir determinado papel. Por exemplo, o de regulação e organização da sociedade. O exemplo dela, as instituições religiosas. É uma instituição criada. A religião existe desde sempre, mas uma instituição que representa uma religião e que tenha um papel na sociedade é algo criado. Por exemplo, a gente pega o cristianismo. A origem do cristianismo é Jesus. Jesus nunca montou uma igreja. Jesus expôs princípios, condutas. Mas a igreja católica, apostólica, romana, não foi Jesus que criou. Ela foi criada. Instituições reguladoras são aquelas criadas para regular setores específicos e estratégicos da sociedade, como a Anvisa, por exemplo. Se vocês estão acompanhando essa semana, mais um problema com a vacina, né? Que tipo de problema? A vacina do Coronavac está em fase já final de testes e dia 29 de outubro, uma das
pessoas que estavam participando desse processo de experimentação faleceu. E aí, o Butantan comunica a Anvisa. A Anvisa é um órgão desse tipo aí, de reguladora de questões de medicamentos. E aí a Anvisa interrompeu os estudos a respeito da vacina. Aí, essa semana, saiu a notícia de que o rapaz se suicidou. Então, ele não tinha nada a ver, a morte dele não tinha nada a ver com a vacina. Só que aí já ocorreu um imbróglio, né? Já ocorreu um problema sério. Por quê? Porque a vacina do Coronavac é um convênio do governo de São Paulo, que o governador de São Paulo é o Dória, vocês conhecem. E o Dória, hoje, é um inimigo político do Bolsonaro, que na época da eleição eles eram aliados, mas ele se transformou no inimigo político do Bolsonaro. E a Anvisa é um órgão federal. Então, está se acusando o governo do Bolsonaro de interferir nas pesquisas sobre a vacina. Dito isso, para falar da Anvisa como um órgão regulador, como uma instituição social, tá? Que a gente está falando de instituições sociais reguladoras. Existem uma série de instituições reguladoras. Então, quanto aos tipos, então voltando, quantas características a gente tem? Exterioridade, objetividade, coercitividade, autoridade e historicidade. Isso são as características de uma instituição social. Quanto aos tipos, elas podem ser espontâneas, criadas ou reguladoras. Tá? Agora, aí deixa eu subir para a Fernanda aqui. Fernanda chegou cedo. Instituição familiar. A família é uma instituição universal. Em todos os lugares do mundo, a gente tem a família como uma instituição. A família tem por objetivo a procriação, a educação, a socialização e o sustento, né? É para isso que, por exemplo, a família ela tem por objetivo um modelo para se legitimar a procriação. O papai casa com a mamãe e tem os filhos. Normalmente é nesse modelo que ocorre esse processo de procriação. Hoje, nós temos outras estruturas familiares e outros processos de organização, que, por exemplo, com a adoção, casais com relações homoafetivas. Hoje existem outros modelos de família. É na família que se dá o primeiro processo de socialização, a primeira educação é dada na família. É na família que se aprende os primeiros valores, as primeiras normas de conduta, a socialização, e é na família que se dá o sustento. Por exemplo, são os pais de vocês que pagam a escola de vocês, né? E da onde se sai esse conceito de que são os pais que têm que pagar? Porque esse é um modelo dado, é um modelo que se tem, é assim que funciona. E a família, como a gente já falou na aula de filosofia sobre a construção social e cultural, é ela que vai transmitir uma série de características de crença, a língua, saberes, posicionamentos políticos, a religião, né? É tudo no ambiente da família que essas transmissões acontecem. Como eu já disse, o mundo moderno vai ter uma série de formas de família. Hoje, a gente vai ter uma participação muito mais efetiva das mulheres nas famílias. Acredito, não sei, que talvez alguém aqui tenha uma família que seja liderada por mulheres. Por exemplo, um casal separado, ou por conta da morte de alguém, e que a família está desempregado, e a mulher, a mãe,
ter uma jornada fora de casa, o que antigamente não era comum. Hoje já é comum. Se não, muitos de vocês, o pai e a mãe trabalham, né? Hoje, as famílias têm menos filhos. Essa é uma característica dos nossos tempos. Se você pegar os seus avós, normalmente diz, meu avô tinha 8 filhos, 9 filhos. A mulher ficava procriando durante sua vida familiar. Hoje, por conta do aumento do acesso à educação, da inserção da mulher no mercado de trabalho, do acesso à escola, ao ensino superior maior, as mulheres hoje adquiriram uma outra função na família que não a de ficar tendo filhos. Então, hoje, a configuração familiar ela é muito menor. A quantidade de filhos é muito menor. Hoje, existem muitas mães solteiras que escolhem ter filhos sem estarem casadas. Nós não podemos desconsiderar o crescente número de relacionamentos homoafetivos, né? A regularização das uniões homoafetivas, né? No que diz respeito às leis. A gente ainda tem uma discussão grande entre as questões religiosas e as relações homoafetivas, mas hoje o Estado reconhece esse tipo de relação. Né? E hoje é possível a adoção de crianças por casais homoafetivos. Então, são mudanças no núcleo familiar, mas não no conceito, não na instituição família. Estou virando a página para a página 30, para falar hoje do último tipo de diferenciação de famílias aí. Existe a família extensa e a família nuclear. Esse está no 3º parágrafo e no 5º parágrafo da página 30. A extensa é predominantemente nas famílias antes das pré-industriais. Como o nome diz, são famílias com um número de membros enormes. As decisões em geral cabiam ao patriarca, o pai. As propriedades eram coletivas, cabendo aos demais membros trabalhar sob o comando da liderança patriarcal. Ou seja, uma família muito grande, as casas todas mais perto umas das outras, e o comando do homem, do pai dessa família. Ou seja, um modelo patriarcal. E nós temos a família nuclear. A família nuclear caracteriza pelo casamento com marido, mulher e filho. Que é mais comum nas sociedades atuais. Acho que é o seu modelo, é o meu modelo também. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, gente. Embora essa configuração seja uma das mais antigas de que se tem conhecimento, a formação da família nuclear data dos fins do século XIX e início do século XX, quando a industrialização e a industrialização e a urbanização se consolidaram no Ocidente. Então, como eu disse, todo esse mundo capitalista, o trabalho, pressionou as famílias as pessoas a terem dupla jornada e, óbvio, terem um cuidado com a quantidade de filhos que ia colocar no mundo, né? Então, gente, a aula de hoje a gente vai parar nesses conceitos. A gente falou o conceito de instituição social, as características de uma instituição social, os tipos de instituição social e a família como primeira dessas instituições, as suas características, né? A questão dela ser a primeira forma de socialização e os tipos de família. A família extensa e a família composta, tá? E aí, a gente tem uma outra atividade para você anexar com aquelas, que é a gravidez precoce. É um problema que ainda só no Brasil. Gravidez precoce é a gravidez na adolescência, né? Antes da vida adulta. Muitas jovens terminam a adolescência já com 1 ou 2 filhos. E o que é mais grave, sem a presença do pai. Em sua opinião, quais são os problemas que uma gravidez precoce acarreta para o desenvolvimento de uma mulher? Existem questões médicas que você pode aí estar pesquisando. Existem questões
Sociais, porque uma menina que tem uma gravidez precoce nas classes mais baixas, as consequências para ela serão ainda maiores e para a criança também. Que característica das instituições sociais mais lhe chamou a atenção? Explique sua escolha. Essa atividade é individual e você não vai postar agora. Vai ser para postar tudo junto quando eu pedir no Classroom. Tá bom? Alguma pergunta, meus lindos? Não. Tá. Não, pronto. Ah, que bom, Diogo. Que bom, Bernardo. Então, expliquei direitinho. Aí já ninguém respondeu, né? Se não foi o caso. Eu entendi tudo. Expliquei bem, Diogo? Uhum. Pensei que eu tinha explicado mal. Só um minuto. Vamos à chamada de hoje. Gente, eu vou pegar meu estojo, um minutinho, peraí. Não saiam daí. Bernardo, tá aí. Diogo, tá aí também. Evandro, tá aí? Evandro. Fernanda. Fernanda. Gabriela. Oi, Pro. Oi. Eu estou fazendo agora chamadas durante a gravação para ficar registrado que eu estou chamando alguns nomes e não estão respondendo. E aí eu não vou pôr presença, tá? Evandro? Presente. Ah, apareceu. Alguém avisou o Fernando correndo. Fernanda? É isso. Deixa eu falar. Então, não esqueçam, tem duas perguntas aí. Vocês podem até já começar a fazer, tá? Eu vou deixar, eu vou ficar aqui, vou parar a gravação. Caso vocês tenham dúvidas, tá? Só me chamar em relação a essas perguntas aí. Só vou fechar a câmera aqui e o áudio, mas só chamar que eu tô aqui. E quem acabando pode sair da aula, tá?